pessoal, tudo bem? SB tá no ar mais uma vez. E hoje o assunto aqui é tecnologia, é atendimento ao cliente, ao consumidor. E nunca se falou tanto sobre essas questões, principalmente no supermercado. Então eu trouxe aqui um convidado bem especial, eu vou deixar ele se apresentar aqui pra gente, apresentar a empresa, porque o foco deles é isso, a gente vai por esse caminho aí, para te mostrar como é que funciona hoje, como é que tá a tecnologia e atendimento ao consumidor. Obrigada. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Meu nome é Walter Udebrand, eu sou diretor da Zendesk para a América Latina, diretor de tecnologia. É um prazer estar aqui e é uma delícia falar sobre atendimento ao consumidor, especialmente para esse segmento do varejo. A Zendesk começou lá atrás, já faz 17 anos, a gente é uma empresa, começou na Dinamarca, veio para os Estados Unidos, nossa sede hoje é lá, a gente tem mais de 5 mil colaboradores ao redor do mundo. A América Latina é um segmento, é uma região super importante. Brasil, especificamente, é um dos países mais importantes para a Zendesk. Eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do brasileiro de querer ser bem atendido, e as empresas acho que captaram essa mensagem e estão cada vez mais indo atrás e provendo essa vertente tão importante para o consumidor brasileiro. Então, Walter, vocês nasceram na Europa, né? Aquilo que você falou, o brasileiro ele é importante para ele, essa questão do atendimento. Embora nós tenhamos gerações que a gente pode falar dessas questões. Quando vocês chegaram aqui no Brasil, 17 anos, como você falou? Isso. Que desafios que vocês viram de desafio ali? Quando vocês aportaram aqui no Brasil? Antes da pandemia, lembrando que foi antes da pandemia. Isso. Eu acho que o brasileiro ele tem umas peculiaridades, umas características muito relevantes, né? Talvez a mais relevante seja a questão do WhatsApp, né? Que é uma ferramenta que para nós faz parte do nosso dia a dia, né? A taxa de penetração dentro dos celulares das pessoas beira o 100%. Né? Então, quase que 100% da população tem o WhatsApp. Verdade. A gente se sente cômodo em usá-lo, não só para falar com pessoas, com amigos, com família, mas a gente espera também que ele resolva, que as empresas tenham canais de WhatsApp e a gente consiga resolver temas e questões através do WhatsApp. Então, acho que a grande diferença, se você pensar, para a América Latina, realmente é a questão do WhatsApp e a relevância que a gente dá para ele aqui na região. Fora do Brasil, né, ele não tem, na Europa, enfim, A gente tem visto alguns países na Ásia, né, então Índia também um grande mercado para uso de WhatsApp. Aqui na Europa e nos Estados Unidos, gradualmente, lentamente, o canal está começando a ter uma relevância. E assim, para quem está em casa, entender exatamente o que vocês fazem. O que vocês fazem no Brasil, a Zendesk? O que vocês ofertam de Legal. serviço nessa? A Zendesk é uma empresa que provê soluções de tecnologia para o que a gente chama de experiência do cliente, né? Como suportar o cliente ou como atender o cliente ao longo de toda a jornada. Toda a jornada? Isso. Muitas vezes a gente fala que atender o cliente é só após, né? Se o cliente tem um problema... Vendeu, né? Durante a venda ali, vendeu e entregou e... E aí é que começa o atendimento. Acho que a gente está vendo cada vez mais o mercado perceber que o atendimento ele começa muito antes, né? Então o cliente está passeando pelo seu site ou por uma rede social, ele tem uma dúvida, ele quer saber mais sobre o produto, ele tem que ser atendido. Né? No momento da compra, qual é a melhor forma de pagamento, frete, prazo de entrega, assim por diante. De novo, né? Ele tem que ser atendido. E, obviamente, no pós-venda, onde está a grande maioria do que a gente chama do atendimento, do relacionamento com o cliente, sim, é muito mais relevante. Mas a experiência do cliente, ela passa por toda a jornada, certamente. Eu acho que quando a gente traz isso para o supermercado, que é o nosso principal ouvinte ou leitor da Supervarejo, né, dos nossos canais, a gente tem uma fusão cada vez maior do físico com o digital. A pandemia, ela fez com que quem não vendia pela internet, principalmente até produtos básicos, ele teve que correr, se estruturar para fazer esses canais. Muita rede, muito supermercado teve que começar a vender, né? Como é que você vê hoje essa integração do mundo no geral, físico com digital, seja no supermercado ou lojas de diferentes setores aqui no Brasil?
E o que pode melhorar nessa relação, assim? Quer dizer, nessa fusão, né? Nesse mundo aí. É único, né? Não dá mais para separar, na verdade, né? Eu acho que o principal ponto, quando você olha para o consumidor, é que, assim, o consumidor, ele olha a marca, né? Ele vai olhar para aquele supermercado e ele enxerga aquela marca, aquele supermercado, como uma única entidade. Pouco interessa se a empresa que está pouco interessa se é o mundo físico ou é o mundo digital. Ele quer cada vez mais a conveniência de poder comprar num supermercado e de repente tem algum problema, ele ir trocar online, né? Ou o contrário, quer dizer, comprou, recebeu em casa, mas teve um problema, o supermercado fica aqui do lado, eu quero ir trocar fisicamente. Então, cada vez mais é uma linha muito tênue aí entre o que é o físico e o digital. O consumidor, ele vê a experiência na cabeça dele, isso é uma coisa só, né? E aí, passando um pouquinho mais, não só do físico quanto digital, mas as redes sociais e o WhatsApp e assim por diante. Então, assim, para ele, pouco interessa qual é o canal que ele está interagindo com a marca, ele quer a resposta dele o quanto antes, né? E, então, assim, em termos de escolha do canal, eu falo sempre que antigamente, né, era a empresa que escolhia o canal e disponibilizava o canal. Então, começou lá atrás, olha, você quer falar com a gente? Tem esse telefone, liga pra gente. Sim. Aí veio o e-mail, olha, você tem alguma dúvida? Tá aqui o e-mail, me manda um e-mail e a gente responde. E aí começou a vir o chat, e redes sociais, e o WhatsApp, e assim por diante. E o que a gente vê hoje é que a empresa não tem mais o controle sobre o canal. Quem tem esse controle é o consumidor. Então o consumidor vai escolher qual é o melhor canal que ele acha conveniente para falar com a empresa. Cabe à empresa ter essa capilaridade, ficar escutando todos os canais e reagir no canal que o consumidor escolheu. É isso que vocês fazem? É isso que a gente faz. A gente provê essa tecnologia que permite o consumidor falar por N canais, a empresa poder receber isso num ponto único, né, ter a visão 360 de quem é aquele consumidor, todo o histórico dele, assim por diante, e poder responder da maneira adequada para aquele consumidor. E controlando a operação, então, com tempos de resposta pré-estabelecidos. Porque às vezes tem uma demanda grande, né, de perguntas e tem que responder, e aí queima filme também, né? Às vezes demora, ou até como responder ou não. Vocês só controlam assim, organizam o tempo, A gente faz a gestão dos chamados, né? Tá. Mas eu acho que talvez o mais importante é que a gente possibilita a personalização da experiência. É uma coisa que a gente fala muito hoje em dia. Tanto eu, você e qualquer pessoa que está nos assistindo, certamente nós somos pessoas diferentes. A gente tem prioridades, momentos, expectativas diferentes. Sim. E cabe à empresa, né, nesse sentido de prestar o melhor atendimento, entender a individualidade de cada um, para poder entregar um atendimento, a melhor mensagem na língua certa do cliente, né? Então, se você está respondendo para um jovem, você não vai usar textos longos, uma linguagem muito formal, enfim. Talvez sejam mensagens menores, com emoji e assim por diante. Ótimo. O cliente mais jovem talvez ele se identifique com isso e vai achar que foi personalizada a resposta. De repente, em outra situação, talvez um caso mais crítico, mais complicado, talvez você tenha que explicar mais coisa, um texto maior. Então, não é só quem é a pessoa, mas também é o momento dessa pessoa. Entendi. E tudo isso através de inteligência artificial? Inteligência artificial é a bola da vez, principalmente quando você fala em experiência do cliente. A gente tem estudos que acreditam que 87% dos líderes de CX, eles acham que o volume de atendimento vai aumentar 5 vezes nos próximos anos. Devido à inteligência. Porque você vai disponibilizar uma maneira muito mais empática, muito mais agradável do consumidor falar com você. Então, se é tão fácil, eu vou usar mais. Né? Então, a gente espera que esses números eles explodam. A gente acredita que até 2030,
100% do atendimento vai ter inteligência artificial 2030, envolvida. tá aí já, hein? Tá aqui. Nossa, Talvez 80% vai ser aqueles atendimentos mais triviais, mais simples, mais recorrentes, e não vai ter nenhuma interferência humana. E a inteligência artificial vai conseguir responder automaticamente. 30%. 80%. Nossa. 80%. O que vai acontecer com as empresas de call center? Meu Deus. Na verdade, O que elas dizer para eles? não vão deixar de existir. Olha Absolutamente aí, não vão. Os 20% que sobrar, eles vão continuar sendo atendidos por um ser humano. Né? Mas é muito pouco, não. Mas veja bem o que vai mudar. Né? Vão ser casos eventualmente mais complexos, né? Ou um cliente mais relevante, mais VIP. Né? Eu falo que é aquele cliente que você vai querer estender um tapete vermelho. Eu não quero que a inteligência artificial fale com ele. Eu quero. Sim, o atendimento humano vai ser mais assim, estratégico, talvez. Estratégico, casos complexos, um consumidor que já está há muito tempo com um problema, saltando de um canal para o outro. Você fala assim, não, chega, traz ele para cá que eu quero resolver de uma vez por todas. Mas basicamente o que vai acontecer é uma mudança no perfil desses atendentes. Né? Então, se eram pessoas que eram acostumadas a tratar com coisas rápidas, primeiro vai, responde. Ele vai ter que ter um perfil mais analítico, um perfil mais empático, né, de compreensão, de entender o cenário, enfim, para resolver casos mais críticos. Então, acho que vai ter uma adequação do perfil dos atendentes. Mas esses 80% que a gente está, talvez, no Brasil também? Sim, a gente acredita que sim. Na verdade, assim... Esse atendimento, né? Através, quando você olha... A gente está falando muito hoje em dia de chatbot, né? Chatbot é outra tendência. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser honestos. Chatbot não começou hoje. Chatbot existe já, né? há muito tempo. Qual é o problema do chatbot? Né? Ele estava na versão 1.0, né? Que era assim, olá, bem-vindo, Walter. Né? Olá, bem-vindo. Qual é o seu nome? Aí, Walter. Qual é o seu CPF? Tal. O que você quer fazer? 1, 2, 3, 4, 5. É verdade. E o que era isso? Isso era uma transposição do que era a URA. Né, do atendimento telefônico. Sim. Se você lembrar, o atendimento telefônico era isso, né? Quem você é, seu nome, seu CPF, o que você quer fazer. Né? E a gente transpôs isso para os chatbots. Mas depois que você preenchia isso, você era direcionado para o humano. Né? O que está acontecendo agora, com o uso de tecnologias de inteligência artificial, de modelos de linguagem, assim por diante, o consumidor ele vai abrir o escopo, o alcance desses chatbots. Você vai poder conversar, ele vai entender o que você quer. Não é mais 1, 2, 3, 4, 5. Isso incomoda demais. Eu, particularmente, nossa, abomino. Né? Eu acho terrível. É terrível. Não sei terrível. o que você pensa. Eu já fico, meu Deus, é irritante. Então, assim, você vai explicar o que você quer, o mecanismo vai entender e vai propor soluções, vai te atender. Então, isso já está acontecendo, né? Então, são os chatbots com inteligência artificial. Isso já está acontecendo. Então, a gente acredita que, por isso que a gente fala que 80% do que é o atendimento vai ser resolvido por inteligência artificial. E não é só isso, né? Pensa, por exemplo, aquelas páginas de perguntas frequentes, né? Como é que era até hoje, né? Você como empresa, como supermercado, por exemplo, você ia lá e criava páginas. Se você tiver problemas sobre entrega, tá aqui, tinha uma página sobre isso. Dicas de consumo, aí tinha uma página sobre dicas de consumo saudável, assim por diante. O que vai acontecer a partir de agora é que os conteúdos vão ser criados eventualmente em tempo real. Né? Então o consumidor chega assim, poxa, eu estou com dúvida, não sei o quê. Então vai ter mais conteúdo sendo criado por inteligência artificial, disponibilizado em N canais. Então o mesmo conteúdo ele vai poder estar em vários lugares. Então o chatbot vai usar aquele conteúdo, que é o mesmo que vai estar numa página de perguntas frequentes. Então você vai ter mais conteúdo na mão do consumidor. Então, por isso que a gente acredita que você vai ter menos acesso ou menos dúvida sendo lidada por um atendente.
Nossa, imagino, gente, é muito interessante e nunca teve tão em alta, né? Fala um pouco dos seus clientes fora do Brasil. Vocês atendem grandes redes, né? Aqui no Brasil também, um pouquinho do que vocês fazem, de cases aí, para o pessoal entender, ou tentar ter ideias, ou procurar vocês aí. Bacana. Talvez o maior case no segmento de supermercados que a gente tem no mundo é a Tesco. Todo mundo conhece. Que todo mundo conhece, enfim. Eles foram muito inteligentes porque, mais do que atender o consumidor, eles também atendem o colaborador, o funcionário deles. Né? E por que eles vão, né, dar esse foco e também querer atender o colaborador? Tô pensando, por quê? Porque existe uma relação muito grande entre o que é a experiência ao cliente e do que é a experiência ao funcionário, né? Vamos pensar o seguinte, você, a Tesco, por exemplo, um monte de loja física espalhada por um monte de lugar. Se você tem um funcionário que está com um problema, né, que não consegue, por exemplo, um problema com plano de saúde, um problema com pagamento, um problema, enfim. Pessoal, né? Pessoal, enfim. A cabeça dele está tão com esse problema na cabeça que assim, como é que você vai exigir que ele vá prestar um bom atendimento ao consumidor? E mais do que isso, ele vai perder muito tempo procurando uma resposta, procurando como resolver o problema dele, e menos tempo atendendo o consumidor. Sim. Né? Então existe essa relação. Humano, né? É um fator humano, sem dúvida. Né? E cada vez mais, né, nesse mundo de inteligência artificial, quando você tiver a possibilidade de ter uma interação humana presencial, isso vai valer ouro. Né? É a pessoa que, por exemplo, está dentro do supermercado e quer falar com você, esse é um momento de ouro. Nossa. É um momento de fidelização. Vocês fazem isso? Como é que vocês... Então, na verdade, o que a gente faz é habilitar com que o colaborador ele seja empoderado, que nem a gente fala, né, com tudo que ele precisa ter na mão para prestar aquele bom atendimento. Então, você imagina você chegar numa loja, né, e falar assim, como acontece em muito supermercado, você chega lá e se identifica, né, num programa de fidelidade ou alguma coisa. Uma vez que você tenha isso, você tem todo o histórico do Walter, tudo que ele comprou, a frequência de compra, ticket médio dele e assim por diante. Então você consegue começar a estabelecer uma relação personalizada, né, única com aquele consumidor. Então, não é habilitar só essas interações por canais digitais, mas é possibilitar também interações no mundo físico. E no caso de quando a gente fala de canais digitais, rede social também? Rede social também, 100%. Né? E aí eu acho que tem uma característica que eu sempre gosto de conversar, que assim, as redes sociais, a gente sabe que existe um fator geracional aí, né? Muito forte, né? Muito forte. A gente encontra realmente as diferenças de gerações. E estão todas lá, né? Estão todas lá. Estamos todos lá. Estão todas lá. Mas aí, quer dizer, veja bem, obviamente, talvez as gerações mais novas, elas se sintam à vontade de conversar com um supermercado por uma rede social, né? Então eu tô lá no Instagram, por exemplo, tem o Instagram do supermercado, eu vou lá e converso, e assim por diante. Talvez outras gerações não se sintam à vontade. Não, peraí. Nem sabe que tem Instagram. Não, ela até está na rede social, no Instagram, mas porque o neto tá lá, porque o filho tá lá e tal, mas... Eu não tenho hábito, né? Mas na cabeça dela, ela fala assim, desculpa, mas para falar com o supermercado não é aqui. Falar com o supermercado é em outro lugar. Eu vou mandar e-mail, né? Ou eu vou ligar. Sim. Né? Então, o grande desafio dos supermercados, de qualquer outra empresa que trabalha em tantos canais, é como eu entendo essa mistura de canais e essa composição, porque muitas vezes não é só atender em um canal ou em outro, mas é saber fazer a conexão, o que a gente chama de omnicanalidade, entre esses canais. Vou te dar um exemplo. É muito comum, às vezes, você mandar um e-mail para uma empresa e depois você ligar. Né? É normal isso. Ainda é. Né? E é o conceito da omnicanalidade. Quer dizer, quando você liga, você fala assim, eu quero falar sobre aquele e-mail que eu te mandei. Você não quer explicar tudo de novo. Terrível. Terrível.
Terrível. Então, fazer essa conexão entre os canais é o que a gente chama de omnicanalidade. Então, quando você pega um supermercado, que você fala assim, ah, não, as gerações mais novas vão estar em rede social, as outras gerações vão estar em e-mail, assim por diante. Isso pode não ser verdade. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu tenho um problema, né? E eu estou trabalhando, eu abro um chat e vou tentando resolver aquele problema. Muito comum. Sim, também. Muito comum. No dia de hoje também. Só que dependendo do tipo do problema, eu falo assim, não, é muita coisa para digitar. Eu vou perder muito tempo terrível, escrevendo. também, Não é verdade? Eu vou perder muito tempo escrevendo. É ficar digitando. O que eu vou fazer? Passo a mão no telefone e ligo. Áudio. Ou mandar um áudio, né? Exatamente. Às vezes. Pra... Eu sinceramente, eu questiono muito se essas novas gerações, se elas tiverem problema, por exemplo, com um banco, se elas vão querer resolver via uma rede social. Não, porque é um tema muito complexo, é um tema sensível e que as pessoas ainda vão precisar dos canais tradicionais. Depende do assunto, né? Que você falou. Eu não ter recebido, sei lá, um macarrão que eu comprei lá, ou, sei lá, um tênis que veio com uma cor errada, é uma coisa. Agora, é um problema mais complicado, né? Nível bancário, de saúde, às vezes, de você vai preferir. Eu concordo. Independente da idade, né? Independente da idade. Então, o meu ponto aqui, o que é? Que a decisão do canal, que o consumidor vai falar com a empresa, não é restrita apenas a um fator geracional. Eu concordo. Uhum. Ele também leva em consideração o momento do consumidor e o assunto que ele quer tratar. Né? Então, uma coisa que eu sempre converso com todas as empresas é assim, elas me perguntam assim, mas qual o canal que eu tenho que estar? Você tem que estar nos canais que são mais... Você tem que estar nos canais que são mais relevantes para a sua audiência, para o seu público, né? Mas você não pode abandonar os canais mais tradicionais, porque eventualmente eles fazem parte da sua composição para resolver o problema do consumidor. Quando a gente leva para a indústria, para a fabricante, a gente está falando ali do supermercado, né? A indústria, o cliente dela é o supermercado, ela, né? O que vocês percebem nessa relação? Se vocês atendem algumas indústrias? A gente atende, e aí o que é interessante... Fabricantes mesmo. É que, assim, a indústria, muitas vezes, ela tem buscado estratégias aí de como atender ou segmentar a sua carteira de clientes, né? Então, as grandes redes de supermercado, eu vou ter alguém quase morando lá dentro, né, para atender... talvez os clientes de um segmento mais médio, a gente vai pegar e vai falar assim, olha, eu vou ter um vendedor que de vez em quando ele passa aí, mas ele tem uma carteira de clientes, ele vai fazendo visitas, assim por diante. A base da pirâmide, que são eventualmente os supermercados pequenos, o de bairro, assim por diante, olha, eu não tenho braço para atender fisicamente, então vai ser um atendimento mais digital. Né? É aí que vocês entram? A gente entra em tudo, né? Porque assim, a gente tem que suportar a empresa... independente de qual é o momento ou o tamanho que ela tem. Então, vou pegar talvez o meio da pirâmide, que é mais emblemático, né? Quer dizer, eu tenho um vendedor da indústria que atende N supermercados de médio porte. Quando ele está ali dentro, é tudo ótimo, né? Ele está tendo o relacionamento um para um com o dono do supermercado, com o comprador, assim por diante. Mas o que acontece quando ele vira as costas e vai embora? Né? Pode ser que, assim, logo depois, ou no dia seguinte, ou à noite, surgiu um problema. Então, como que você vai fazer? Então, você tem que habilitar que a experiência, o seu relacionamento com aquele supermercado, ele permaneça ativo de N maneiras. Então, não adianta pensar nos canais digitais só para a base da pirâmide. Você tem que ter canais digitais para suportar, inclusive, o meio da pirâmide, quando um vendedor da indústria não estiver na loja, né? E de novo, né? Como é que eu conecto isso? Então, você vai ter uma central, por exemplo, ou um chatbot que vai resolver os problemas. O que eles têm que ter na mão? Tudo que o vendedor prometeu, tudo que o vendedor falou. Mas essa base de informações fica com quem os contratou? Ou fica com vocês? Não, na verdade, o que a gente faz é assim, não existe uma base única com essa informação. Tem muita coisa. Então, você tem a base de pedidos que foram feitos, você tem a parte de logística, que é a parte de entrega, você tem uma série de bases ou de sistemas legados por trás. O que a gente faz é conectar tudo isso e trazer num lugar só.
de modo que tanto o chatbot quanto um atendente humano possa ter acesso a isso e possa prestar um atendimento e resolver o problema do supermercado. E vocês montam essa estrutura até para a empresa que não tem nada. Tipo assim, ela nunca tem, não tem nada de atendimento. Vocês fazem monta toda essa estratégia. Essa conexão, os canais, define. Ela tem que ter gente por trás, dentro da própria. Que nem o supermercado, tem que ter alguém lá que vai ver tudo isso. É difícil imaginar hoje uma empresa que não tenha nada de atendimento. Ah, sim, não. Eu sempre comento... Pegando a base da base, assim, o cara que é pequenininho, por exemplo, uma loja menor. Dá para fazer quando é uma empresa pequena? Sem dúvida menor, dá. Por exemplo? Sem dúvida dá. Eu costumo falar que assim, não dá para você pensar que você vai começar a vender sem começar a atender. As duas coisas, elas andam de mão dada, né? Então você vai vender e atender ao mesmo tempo. Obviamente, quando você é muito pequeno, você consegue, talvez assim, olha, eu só atendo por WhatsApp, ok, é válido, né? E você tem ali, assim, você consegue fazer o atendimento. Que é a forma que você consegue ali suprir, né? Atender, responder, né? Se sentir mais confortável. A pessoa ali é o mercadinho de bairro que fala assim, fulano, me manda 1 quilo de açúcar, me manda refrigerante, me manda não sei o quê. Tá bom, você consegue atender. O problema aparece quando você começa a escalar, quando você começa a crescer. Ou quando você começa com uma operação de venda online. Né? Porque na venda online é onde você começa a escalar. Então, o teu atendimento ele também tem que crescer na mesma velocidade. Vocês têm um case importante, né, aqui no Brasil. Vocês atendem uma empresa grande. A gente, por exemplo, no segmento de varejo especificamente, a gente suporta o Magazine Luiza. Olha. Então, o Magazine Luiza, um dos maiores clientes nossos, um dos maiores clientes da Zendesk no mundo. Online, né? Operação física e operação online também. Forte em marketplace, sim. Né? Marketplace in, marketplace out. Então, assim, a gente consegue habilitar que eles tenham controle da operação, que eles consigam atender o consumidor em qualquer canal. O ponto interessante é o seguinte, muitas das empresas do varejo, enfim, elas têm uma curva de crescimento delas de receita, ou de vendas, ou de pedidos, e o grande desafio é que a sua curva de custo de atendimento ela não pode seguir a mesma linha que a sua curva de receita. Vendo mais, eu tenho que ter mais atendente. Vendo mais atendente. O grande pulo do gato, e onde a inteligência artificial consegue ajudar muito hoje em dia, é permitir que as empresas cresçam em receita, mas não cresçam na mesma velocidade em atendimento. Então, eu vou conseguir suportar mais clientes, atender mais clientes, mas não crescendo a minha estrutura na mesma velocidade. Se a gente for pensar no passado... É isso que eu estava pensando. Como é que era antes, hein? Pois Sem IA. Então, assim, você Como é que vocês faziam? Você tinha a sua operação de atendimento, por exemplo, baseada em telefone. Não, isso que eu pensei, telemarketing. Exato. Quem nunca? Então você falava assim, putz, preciso vender mais. O que eu faço? Boto mais gente. Para fazer ligação. Mais venda, mais gente. Isso não se sustenta ao longo prazo. Você está com um custo muito alto para vender, né? Então, aí vem o e-mail. Veio o e-mail. Que bacana, o e-mail. Então, eu consigo atender mais pessoas e talvez eu não precise de tanta gente. Desligando. Exatamente. Então, o teu custo de operação acaba sendo menor. Mas aí a gente começou a mandar e-mail e cresceu muito a quantidade de e-mail e também sobrecarregou. Chegou uma hora que falou assim, também precisa aumentar mais pessoas para responder e-mail. Né? Então, aquela grande virada tecnológica que existe, você sempre vai ter impacto em 3 pilares. Né? O volume de transações, né? O segundo é a qualidade do seu atendimento, e o terceiro é o custo disso daí. E com a inteligência artificial, a gente acredita que ela vai conseguir lidar com um volume muito maior de interações, ela vai ter uma qualidade melhor. Por um preço mais atrativo? Que não siga aquela proporção, aquela curva das vendas. Então, no fim do dia, o custo-benefício e o ROI de usar a inteligência artificial para o atendimento
vai ser muito melhor. Eu tava pensando, viu, Walter, não sei vocês que estão acompanhando a gente, olha, assunto incrível, hein? Não tem como não participar e não entender aqui, porque acho que é fundamental. Ainda mais pro varejo. Existem empresas que estão nascendo, a gente tinha as empresas de telemarketing, uma porrada. Já tem empresa nascendo só para atender, só para dar esse backstage, para ficar... Vocês fazem toda essa... vou contratar uma empresa só que vai atuar com esses canais em nome da minha empresa. Ela vai ficar ali no WhatsApp, no e-mail, eu tenho uma empresa só para suportar esses canais em nome das empresas. Tem empresas que já fazem isso? Já tem há muito tempo, né? É o que a gente chama dos BPOs. Né? Quer dizer, já... São empresas que elas operam o atendimento isso. em nome das empresas. Das empresas. Só que vão crescer esses canais, porque você falou, né? A inteligência artificial, mais gente interagindo. Exatamente. E são operações que são gigantescas, né? Às vezes, operações de 1.000, 2.000 pessoas. E a gente nem sabe, né? Você é consumidor, às vezes, quer dizer, daquela empresa, essa é outra empresa que está dando suporte. O consumidor nem sabe, então... Você não sabe, né? Então, as empresas, muitas vezes, para não ter que gerir essa força de 1.000, 2.000 atendentes, elas buscam empresas que fazem isso em nome delas, né? Então... pagam ali um contrato mensal. Isso é positivo, você acha? Ou tira um pouco eu acho que assim... do espírito assim, porque Ótimo. O atendimento é algo muito pessoal. Traduz também o que a tua empresa é para o teu cliente. Entendeu? É muito pessoal. Será que isso é bom? Eu acho que é uma alternativa em algumas situações. Né? Às vezes a gente ouve muita empresa falando assim, não... essa operação de atendimento é muito complicada, gerir 1.000, 2.000 pessoas, isso é muito complicado. Só tem um problema aqui no atendimento. Vou terceirizar isso porque eu não quero dor de cabeça. Pensa o seguinte, você tem um problema no atendimento, o que você está buscando é terceirizar o problema, né? Eu acho. É uma estratégia que não funciona, claramente não funciona. Você deveria arrumar o seu atendimento primeiro, né, antes de terceirizar. Né? Então essa é uma estratégia que eu acredito muito. O grande problema dessas empresas, e aí acho que é uma reflexão de novo para a inteligência artificial, é que no atendimento até hoje em dia, a gente olha para isso e a gente mede um atendente com métricas muito restritas. Então, quantos problemas você resolveu num dia? Qual foi o tempo médio que você gastou para resolver? Quantos você resolveu na primeira interação, assim por diante? Então tem métricas muito fortes, muito restritas para medir os atendentes. E olha que paradoxal que é quando você olha para a inteligência artificial, né, e você fala assim, eu quero que a inteligência artificial ela seja mais humana, ela seja mais empática, né? Ela saiba conversar com o consumidor. Então a gente está passando um momento que é incrível, onde os agentes, os humanos, são medidos como máquinas, e a gente quer que a máquina, a inteligência artificial, seja medida como humano. Verdade. A gente está num momento pivotal de como a gente está mudando o atendimento. A gente tem uma pesquisa que fala que 87% dos líderes, eles acham que a maneira como a gente faz atendimento vai mudar drasticamente nos próximos 5 anos. Exatamente por conta disso. Porque as métricas que eu usava vão ser abandonadas e nós vamos mudar essas métricas, medir de maneira diferente. Nossa, vocês estão pensando também. Meus pensamentos estão aqui muito para se pensar, viu? Vamos para a prática agora. Vamos lá. Eu tenho lá uma rede, sei lá, com uma loja, 2, média. Eu quero ter um atendimento, eu quero ver como é que tá, quero organizar essa estratégia do atendimento dos meus clientes. Qual é o primeiro passo? Se isso não está estruturado ainda. Se é uma coisa muito largada, às vezes nada se conversa, sabe assim? Tá, eu tenho a tecnologia básica, eu tenho CRM, eu tenho o básico lá para funcionar. Uma frente de caixa já, né, embarcada com tecnologia, mas assim, eu não tenho essa estratégia de fazer com que meu atendimento se comunique, seja uma coisa só. O que eu tenho que fazer primeiro? Qual é o primeiro passo? Além de procurar vocês, óbvio. Eu adoraria. Procura as ideias, entendeu? Enfim, é uma opção, né? Claro.
Eu acho que a primeira coisa é entender quem é o seu consumidor. Fazer essa bagunça. Vamos arrumar essa bagunça aqui pra gente não perder nosso cliente? Isso. Então, acho que o primeiro passo é entender quem é o seu consumidor, quais são os canais mais relevantes. De cada loja ou de cada... entendeu? Por exemplo, às vezes o cara tem uma loja e o público de uma loja X atende a um perfil que não é o da loja Y. Um bairro mais popular, um bairro mais premium. Como é que dá pra... Como é que você faz isso? Isso. Então, eu acho assim, vamos lá. O primeiro ponto é entender quem é o seu consumidor, né? Guardadas as... Que nem você bem colocou, as questões regionais, assim por diante. O segmento que você atua é um segmento premium, é um segmento mais de entrada, assim por diante. Então, entender quem é o seu consumidor, entender quem você é, qual é a sua promessa como marca, né? O que você promete? Quanto marca. Você como empresa. Exato, né? Então, qual é a sua promessa? É ser ágil, rápido ou não? Intencionalmente você quer gastar mais tempo e resolver de maneira super personalizada. Então, o que você está prometendo para o consumidor, né? E aí, com a sua promessa de marca e com o entendimento de quem é o seu consumidor, você definir quais são os canais mais relevantes aí, né? Eu digo sempre, não excluir canais. Sempre canais, nunca canal, né? Canais, sempre mais do que um, né? Eu quero só WhatsApp, não. Eu acho que em algum momento, né, se você for pequeno... Muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, né? Você pode falar, olha, meu atendimento é pro WhatsApp e ponto, acabou. Eu tenho uma loja, tal, né? Pequena. Mas à medida que você cresce, eventualmente você vai ter que ter outros canais de atendimento, de relacionamento. Então, olhar o que você está prometendo, olhar quem são os seus consumidores, definir quais são os canais mais relevantes. Por trás, você vai ter que ter uma estratégia de como buscar essa informação de N lugares diferentes. Às vezes o consumidor ele quer saber sobre um pedido que ele fez online, então você tem que buscar no sistema de e-commerce. Aí, qual é o prazo de entrega? Você tem que ver no sistema de logística, né? Cadê a fatura? Você tem que olhar no sistema de faturamento. Então, às vezes, você, por detrás, você vai ter 1, 2, 3 sistemas. Uhum. O fato de ter vários sistemas, onde que ele impacta a experiência do consumidor, o atendente, muitas vezes, tem que buscar a informação em vários lugares. Nossa, e com isso, o tempo do atendimento aumenta. E o cliente vai ficando impaciente. Exatamente. Então, tentar concentrar num lugar só, né? Todos esses dados. Todos esses lugares para eventualmente prestar esse atendimento mais rápido. E eu acho que um passo muito importante é você estabelecer controle sobre a sua operação, né? Uhum. Então, assim, nada pior do que você mandar um e-mail ou alguma dúvida, enfim, e ficar 2, 3 dias sem resposta. Nossa, terrível. Terrível, né? Você sente qualquer um. Você menos sente importante dos esquecido, importantes. né? Então, assim, não demora mais, 2 dias? Eu já tive casos de 1 mês. Exato. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, assim, mas isso revela que internamente a empresa precisava ter um controle melhor sobre os tempos de resposta, né? Qual é o tamanho da minha fila de atendimento? Qual é o tempo que eu prometo que eu vou responder? Porque eu sempre falo que, assim, se você chegou lá, mandou uma mensagem, falou assim, olha, em 1 dia sua resposta vai estar aqui. Ok. A empresa prometeu um negócio, setou a sua expectativa de que em 1 dia você vai ter uma resposta. Uhum. Tá ok. O problema é ele não tem expectativa da resposta. Recebemos sua reclamação e entraremos em contato, né? Assim? Ponto, acabou. Aí isso é quando? É em 1 hora ou é em 1 semana? Ou em 1 mês e 1 ano. Ou em 1 mês e 1 ano. Né? Então é importante você estabelecer expectativas, período, né? Ter controle sobre isso. Em alguns casos, você vai ter que escalar isso internamente, né? Então, o supermercado, por exemplo, muitas vezes o pedido saiu, mas não chegou. Quem tem essa informação? É a empresa de logística, é quem está fazendo a entrega. Então, você vai ter que, às vezes, escalar internamente para poder dar uma resposta para o seu consumidor, né? No caso dos
dos marketplaces, enfim, por mais que você seja o dono do marketplace, né, quem tem o produto, às vezes, é o lojista. Né? Então, o lojista é que sabe... Sim. Nossa, que trabalho, hein? Exatamente. Né? Então, muitas vezes, não é só a sua operação, mas você tem envolvimento de terceiros que impactam na experiência final que você dá para o consumidor. Você acha que nessa linha de pensamento seria legal para as empresas, principalmente essas que lidam muito com atendimento ao cliente, com produtos, terem dentro da empresa, além de um setor de tecnologia básico, já tem CRM, os dados, ter um departamento de atendimento ao cliente para poder coordenar toda essa... Tem entendeu? Interno. Na verdade, assim, a maioria dos supermercados, dos varejistas... Enfim, eu acho que no supermercado isso não é muito comum, talvez em outras empresas sim. Então vale a pena ter? Assim, uma coisa é você ter uma área de atendimento ao consumidor, né? Isso aí é... Isso é meio óbvio e eu acho que toda empresa tem uma área de atendimento ao consumidor. O que a gente está vendo hoje em dia é ter uma área que pensa a experiência isso que eu tô falando, como um todo. É isso que eu tô falando. Não só, isso já tem. Essa pessoa. São essas pessoas. Isso. Essa estratégia, entendeu? É ter uma área que pensa a experiência como um todo. Sim. Que não é só atendimento. Sim. Né? Que é a entrega, que é o e-commerce. É tudo. Né? Então, assim, como é que o consumidor atravessa várias áreas da empresa, né? Porque a jornada dele passa por vários canais, passa por várias áreas dentro da empresa. Como que ele vive essa jornada por completo? É um desafio que é cross, né? Não é uma área vertical, mas é uma área que atravessa várias áreas da empresa. Então tem esse desafio de ser cross. Tem um desafio que isso tem que estar suportado muito pela autogestão, né? Então a autogestão tem que comprar essa briga de entender que é um tema relevante. É de cima para baixo, né? É de cima para baixo, né? E tem que ter uma cadência, uma frequência de acompanhamento, números para medir, enfim, a questão de pesquisas de satisfação, a questão de avaliação da experiência. Não é um trabalho de uma área só, mas é um conjunto de várias áreas trabalhando junto. E importante é essa cultura. Cada área tem que entender o seu papel e como cada área impacta a experiência final do cliente. Isso, nossa, não se tem a mínima ideia. Não, eu acho que, para quem tá ouvindo a gente, é isso aí. O cara, né, ali de compras, da logística, ele nem imagina. Quanto a demora dele de saber, de pegar uma informação, de repassar, vai impactar lá no cliente. Eu vou te contar um número. Eu trabalhei num varejista... Sem nomes. Não, nenhum problema. Imagina, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu trabalhei na Netshoes. Eu era diretor de tecnologia na Netshoes. Uma das pioneiras da vida sapato pela internet. Um ritmo frenético, alucinante. Adoro a Cresceu Netshoes. rápido, né? Até hoje, enfim. Mas a gente parou uma hora e a gente fez uma conta, né? Qual é o tempo médio que o consumidor passava online comprando? 30 minutos. Beleza. Quanto tempo levava até que ele recebesse o produto na casa dele? Vamos pegar um cenário razoável. Da cidade, né? Um dia. Nossa, muito perto. 2 dias, né? Pensa o seguinte, qual era o tempo total da experiência? Era os 2 dias que ele levava para receber, mais os 30 minutos. Né? Quando você olha a experiência como um todo, você vê que o tempo que ele passa no site é muito pequeno. E o tempo total ele é muito mais relevante enquanto ele está esperando o produto chegar na casa dele. Escolhendo. Quem participa ali é a separação do produto, é o transporte, é a logística, né? E durante todo esse processo, o que acontece? Atendimento. Onde está meu produto? O cartão foi aprovado ou não foi aprovado? Financeiro. Quando chega, assim por diante. Quando você olha esse raio-x da jornada como um todo, você percebe que áreas que talvez são muito de suporte são muito mais relevantes para a experiência do que o e-commerce. Então, logística, atendimento, transporte, separação, isso é muito mais impactante e relevante para o consumidor do que o e-commerce. Então é importante, e voltando para o nosso ponto, que o setor, por exemplo, um setor que às vezes é meramente de separação,
transporte, logística, eles entendam o fator cultural de que é importante, a área deles é importantíssima para a experiência final. Então, separar rápido, separar com qualidade, embrulhar bem, higiene e assim por diante, é super impactante para o consumidor final dentro do todo da experiência. Para finalizar, porque a gente fica falando aqui, eu falei, vamos falar no Walter até acabar aqui, até não ter mais assunto. Vamos analisar as operações online, tá? A gente falou de grandes nomes aí de operações online no Brasil. O varejista, o supermercadista, aquele que vende, né, alimento mesmo. Com a pandemia, muita gente teve que correr para estruturar a sua operação online. Alguns tinham, outros não. As grandes redes já tinham, né? Outros vendiam por marketplace. Hoje tem essa opção, uns vendem através de marketplace, outros têm operações próprias de e-commerce. Quando você vê o raio-x do e-commerce no Brasil, aí, depois da pandemia, como é que você vê? Mudou, melhorou? O cliente é mais satisfeito? Ele ainda não sabe onde reclamar? Ele ainda demora para receber? A gente pode pensar no varejo, olhando o varejo como um todo. Como é que você vê aí? Eu acho que a grande contribuição da pandemia, do ponto de vista do consumidor, é o nível de exigência. Uhum. Né? O nível de exigência do consumidor aumentou muito depois da pandemia. Porque pense o seguinte, se antes ele se conformava, não, deixa eu ir lá no supermercado, deixa eu ir na loja para resolver, quando veio a pandemia, não tinha mais aquilo. Então tudo tinha que ser resolvido online. Desculpa, o consumidor não vai voltar agora na loja. Não tem volta. Né? Não tem. Então, o nível de exigência do consumidor aumentou muito. Acho que esse é o principal ponto. Um outro ponto para a gente pensar é que ele não quer mais ser obrigado a explicar tudo várias vezes. Ele quer ser atendido na primeira vez, na hora que ele quiser. Então, sábado à noite eu percebi que o meu pedido ainda não chegou. Como é que eu falo com as empresas? Terrível. Outra coisa que eu percebo rapidinho como consumidor. Eu tenho um produto na loja física. Eu quero comprar na loja digital. Porque eu já vi na loja física. Eu me lembro de que eu fui na loja e vi. Só que não tem lá no digital daquela marca. Só que eu quero aquele sabor, Como é que tem na física e não tem na digital? De novo. Ou vice-versa. O consumidor, ele olha uma marca. Ele não olha o canal. Né? E não só para compra, esse é um ponto interessante também. Qualquer processo da empresa, ele entende que tem que ser feito por qualquer canal. Troca. Não é? Por que eu comprei online e eu não posso ir na loja trocar? Eu tenho uma loja aqui no meu escritório, no mesmo prédio que eu. Só descer lá e trocar. Não, você comprou online, tem que trocar online. Terrível. Não. Terrível. Não sei mais quantos dias para devolver. Exatamente. Então, assim, cada vez mais o consumidor, ele quer que qualquer processo, né, seja transparente para ele a escolha do canal, né, e a resolução do problema. Qualquer processo. Pode ser compra, pode ser troca, pode ser atendimento. E rápido, né? De uma forma rápida, sem complicação, né? Mas a gente já vê isso? Ainda não, né? A gente vê algumas empresas fazendo você acha bom, eu acho que um bom atendimento, né? A Magazine Luiza, na minha visão, faz um bom atendimento. Outras empresas também fazem, mas um outro fator também importante, eu acho que tem muito a ver com a pandemia, é a questão da fidelidade, né, do consumidor. A gente fala que o consumidor, ele tem 2 zeros hoje em dia. Ele tem 0 paciência e 0 fidelidade. Verdade. Né? Isso acabou. Assim, um estudo da gente fala que 67% dos consumidores, se tiver uma experiência ruim, ele migra para a concorrência. E 80%, se tiver 2 experiências, ele migra para a concorrência. Então não existe mais fidelidade do consumidor. O meu ponto é que os produtos são muito parecidos. Os preços são muito parecidos. O produto é igual, né? O fabricante às vezes é o mesmo. Você vai pegar comida, você vai encontrar o mesmo. É o mesmo produto. O produto é o mesmo. Você pega uma lata de milho. É o mesmo. Né? Uma lata de milho, ela é uma lata de milho no supermercado A, B ou C. Menor, grande, loja de conveniência, né? É a mesma lata de milho. É a mesma lata de milho. Então o produto é muito igual, o produto é o mesmo. O que te leva, né? Ponto. Preço é muito parecido. Também. Né? Quer dizer, não dá para imaginar um supermercado que vai cobrar muito mais caro por uma lata de milho do que o concorrente
dele. O que te leva a comprar naquele lugar e não naquele? Então, assim, se o produto é muito semelhante e se o preço é muito semelhante, qual é o fator de diferenciação? Eu acredito muito que é o atendimento. Também, um doce. Se Né? não tiver, não... Então, assim, se eu puder, por exemplo, ser bem atendido, se qualquer problema que tiver é fácil trocar, eu vou ter pessoas prontas para me responder rapidamente, assim por diante. A experiência dentro da loja é boa, né? Então, que tem muito a ver com atendimento, não só no digital, mas no físico também. Essa é uma coisa que me leva a escolher uma marca e não um supermercado e não o outro. A gente acredita muito que após a pandemia, com esse alto nível de expectativa do consumidor, esse aumento na expectativa de uma boa experiência, cada vez mais a experiência que você dá para uma marca vai ser um fator de diferenciação entre você e o seu concorrente. Vocês ganharam mais clientes após a pandemia? Houve uma grande houve? migração durante a pandemia. Durante já. Isso. Porque assim, empresas que faziam atendimento presencial não bom. faziam mais, então eles precisaram Obrigatório, né? Que você falou. buscar Obrigatório. soluções digitais. Então a gente viu durante a pandemia assim um aumento por soluções que habilitassem o atendimento E digital. como é que tá hoje? Hoje a gente No vê Brasil, hoje a gente vê um mercado onde as empresas estão cada vez mais racionais para fazer investimentos em soluções de tecnologia para atendimento. Então, existe a verba, existe o budget, mas cada vez mais eu quero gastar de maneira inteligente. Isso é bom, né? Também Muito sair bom. também. Exatamente. Né? Então, Em todo quanto é lugar, não tendo estudo prévio, uma estratégia. Não. Faz sentido eu estar nesse canal, ter esse canal ou não ter. Ou... isso. Então, assim, não é mais ficar colocando mais pessoas para atender, então eu preciso de mais software para atender. Não. Eu quero gastar de maneira inteligente. Eu quero tecnologias que vão escalar sem eu precisar ter humanos. Eu quero tecnologias que, se chegar no humano, como eu auxilio esse humano. Então, vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem tecnologia baseada em inteligência artificial, que se, por exemplo, chega um e-mail do cliente, que é muito longo, ele consegue resumir aquele e-mail em um parágrafo. Ele fala para o atendente... Quanto ao problema? Qual é o problema? Qual é o problema real? Esse é o problema. Né? Ele fala se é uma troca, é uma venda, é um problema de entrega, o que é. Ele identifica se o consumidor está insatisfeito ou se ele está ou se está tudo bem. Então ele consegue ajudar esse agente a ser mais produtivo. Então, esse é o tipo de tecnologia que as empresas estão buscando hoje. Não é simplesmente crescer o atendimento a qualquer custo, mas é crescer de maneira inteligente, com inteligência artificial, suportando não só o consumidor na frente, mas eventualmente também o agente, o atendente que está por detrás. Que ele está ali, né, no dia a dia, se ele não tiver tudo que ele precisa, né, do que vai adiantar. Exatamente. Walter, obrigada. Nossa, olha, para quem poderíamos falar aqui uma infinidade de tempo. Obrigada pela presença. E para quem quiser falar com vocês, quais são os canais aí, ó? Agora os canais de atendimento. Fala com a Zendesk. Onde procurar vocês? Então, o melhor canal é buscar a gente através do nosso site, zendesk.com. Sempre. Tá lá toda a informação e lá tem os canais que direcionam para um atendimento mais então personalizado. Entra no site. Entra no site, forma. vai lá dar uma olhada. Obrigada pela sua presença. Imagina, foi um prazer, uma conversa ótima. Olha, você que está vendo a gente, ouvindo, eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu negócio, à sua estratégia junto ao consumidor. E nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Deezer e no portal do Super Varejo. Pessoal, até a próxima.